Fala galera, aqui é a Gabi Winchester e hoje nós vamos falar sobre amor, caridade, altruísmo ou como você quiser chamar, então bora lá! Para começar eu já queria explicar o porquê que eu fiquei tanto tempo longe, né? Já faz um mês, dois eu acho que eu não posto nada no canal e inicialmente foi por correria, falta de tempo e tal. Mas depois eu tive alguns problemas pessoais e pra vocês terem noção, eu cheguei a gravar 2 vídeos e nenhum dos dois deu certo, deu uma série de problemas e tal, mas enfim, hoje eu consegui me organizar e durante esse tempo, assim, Deus falou algumas coisas comigo e uma delas é uma coisa que eu quero falar hoje, que é sobre esse dito amor, né? Esse amor de caridade, de ir lá, de fazer as coisas. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas hoje nós estamos muito perto do Natal, né? Nós estamos em novembro de 2019 e essa época todo mundo começa a falar ai, amor, caridade, aí as pessoas saem para poder fazer caridade e boas obras e não sei o que, e nada de errado com isso, muito pelo contrário, tem muitas coisas positivas que vem isso. Mas eu entendo que esse amor, essa caridade, não está restrito ao dia 25 de dezembro ou a essa época do ano. Precisa ser algo constante, né? Principalmente na minha vida, né? Eu sou alguém que disse, poxa, eu acredito num Deus que a essência dele é o amor, então eu preciso viver isso. E eu fui muito confrontada, estou sendo muito confrontada nisso, porque às vezes a gente fala desse dito amor, mas a gente não vive. Eu falo disso e algumas vezes eu não vivo. E então vamos começar lá com a primeira coisa assim que me chamou a atenção, foi a música Girassol do Whindersson Nunes, que ele fez no início pro meio desse ano, porque um artista morreu e tal, de uma forma trágica, e ele fez a música em homenagem a ele, e agora, recentemente, mandou uma mensagem pra Priscila Alcântara, pediu pra ela gravar a música, e ela mandou um áudio cantando a música, e a música estourou de novo, e não sei o que, e eu tenho escutado bastante essa música, assim, nossa, quase todo dia, algumas vezes por dia, porque quando eu gosto de alguma coisa eu escuto, assim, milhares de vezes. E essa música tem falado muito comigo. E uma das coisas que a música diz é tipo, cara, se eu pudesse prever o futuro, eu abraçaria mais os meus avós, eu curtiria mais meus amigos, sabe? Eu olharia pros pássaros como eu nunca olhei, sabe? Eu estaria pronto pra quem me conduz. E essas coisas eu fico, mano, isso é uma verdade que precisa estar em mim. Então a primeira coisa assim que tem sido trabalhada em mim é essa coisa de poder valorizar o pequeno, sabe? Eu não preciso esperar nada acontecer, nada trágico, né? Porque a coisa mais comum que tem é, tipo assim, alguém que passou à beira da morte, ou que perdeu uma pessoa querida, ou que, enfim, passou por uma situação, assim, muito extrema, aí ela sai da situação com aquela lição de vida e começa a valorizar as pequenas coisas e tal. Mas eu fiz uma escolha pessoal, eu falei, mano, eu não quero precisar chegar lá pra entender que eu não tô valorizando isso aqui. Eu quero começar a valorizar agora. Então, assim, nessas semanas aí pra trás que eu tava nessa confusão, eu tirei alguns dias simplesmente pra andar pela cidade, assim, no tempo que eu tinha e olhar pra um prédio, olhar pra uma árvore, olhar pra um sorriso de uma criança, pro choro de outra criança, sabe? E aproveitar as pequenas coisas. Eu preciso ser grata pelo que eu tenho. E outra coisa que me confrontou bastante foi o musical Em Que Estamos Errando, né? Eu já cheguei a comentar um pouco sobre ele. No vídeo que eu gravei com o Miguel, que foi o roteirista do espetáculo, ele comentou um pouco sobre o musical e como ele nasceu. Então eu vou deixar aqui nos cards o musical e o vídeo que eu fiz com o Miguel. E eu tava revisando esse vídeo que eu fiz com o Miguel e aí me ocorreu, eu falei, ah, mano, eu vou rever o musical, e aí, mais uma vez, só lenhada atrás de lenhada, e assim, não quero dar spoiler, tá, do que acontece no espetáculo, mas assim, aparece uma série de situações
e o personagem principal tá falando, cara, eu conheço o amor não é isso, e aí as pessoas chegam e confrontam ele e falam, você disse que é amor, mas as pessoas só vêm pra dar em cima de mim, ou então, esse amor é muito lindo no papel, mas ele não funciona e tal, e uma série de situações do nosso dia a dia, sabe, que confrontam, e eu fiquei, cara, até que ponto que esse amor que eu digo é real? Porque é uma coisa que tem me confrontado bastante, é tipo assim, eu não posso dizer, o amor e a caridade, não sei o quê, mas eu viro a cara toda vez que eu vejo alguém deitado na rua ou pedindo comida ou seja lá o que for, numa situação de extrema necessidade, eu viro o rosto, porque não é comigo, não é alguém que eu converso, não é do meu ciclo social, mas assim, que amor pobre é esse que eu tô falando, sabe? Uau, o amor é pra todos, mas eu não consigo praticar isso. Isso tem me confrontado bastante. E outra coisa que tem me confrontado muito, uma conversa que eu tive com um amigo meu, Luiz, e ele falando, cara, a gente precisa se preocupar com as necessidades imediatas, mas a gente precisa se preocupar com o depois que eu for embora, porque o amor quer mudar a situação, ele não quer apenas dar um recurso imediato, mas ele quer trazer valorização para aquela pessoa. Por exemplo, eu dar um prato de comida para uma pessoa, mas eu ter um cartãozinho de uma clínica, sabe? E falar, mano, existe uma clínica de apoio que você pode ir, que você vai ser acolhido, que você não precisa passar por isso sozinho, você não tá sozinho, sabe? Eu atender a necessidade imediata, por exemplo, uma pessoa, um morador de rua, a necessidade imediata é a fome, né? Porque a fome mata, então eu vou atender a necessidade imediata, mas o meu amor me leva a fazer algo além. É dizer, cara, eu não quero passar aqui de novo e ele tá aqui, sabe? Eu quero saber que ele teve a oportunidade de se recuperar, de conseguir vencer essas dificuldades, essas barreiras. Então, o que eu preciso fazer? Mano, eu preciso pegar papelzinho de clínica, sabe? Eu preciso ter essas coisas à mão. E isso é uma coisa que eu confesso que eu ainda não fiz, assim, tudo que eu tô dizendo aqui, eu também estou sendo trabalhado, então isso é uma coisa que eu preciso fazer e que eu quero incentivar você a fazer. É tipo, mano, joga no Google, sabe? Quais são as clínicas de recuperação para viciados, quais são as clínicas de atendimento e apoio para moradores de rua, para pessoas abusadas, para, enfim, existe um leque de necessidades que a gente vai atender no nosso dia a dia, sabe? Ajudar alguém que tá passando na rua, dar comida, ajudar um cego a atravessar a rua, mas pensar no que vai acontecer depois, sabe? Isso é um amor real. Dentro disso também, outra coisa que me confrontou bastante foi um testemunho que eu escutei antes de ontem sobre o Love Heals, né, que é tipo o Amor Cura, é uma organização mundial que tem base na Nigéria, que começou com um casal de missionários, ele é nigerino e ela é brasileira e os dois moram no Níger. Eu falei Nigéria, né? Desculpa. Os dois moram no Níger, que é o país com o segundo pior IDH do mundo, ou seja, em qualidade de vida é o segundo pior país do mundo para se viver. As pessoas literalmente morrem de fome, morrem de bomba, morrem de tudo que você imaginar, e eles estão lá fazendo o trabalho e tal, e eles têm trabalho com mulheres, eles têm um trabalho com desnutrição, eles têm uma escola, eles têm um trabalho com crianças, enfim, é uma infinidade de coisas. Eu vou deixar aqui o site na descrição para você dar uma olhada. E eu fui em culto numa palestra que ela tava falando de algumas experiências que ela passou lá, de perseguição, de uma noite ela acordar de madrugada e tipo ter que sair fugida de manhã porque a 2 quadras de lá estavam os terroristas e eles atearam fogo onde ela morava. Desculpa, nós tivemos um problema com a câmera, mas vamos continuar. E aí, imagina, ela teve que acordar de manhã e já largar tudo, pegar só o documento e o dinheiro e sair, porque o pessoal já estava chegando e incendiaram tudo e queimaram, destruíram a casa dela. E eu fico pensando, mano, esse amor que eu vivo, que eu prego, é um amor muito raso, é um amor muito superficial, sabe? Ela literalmente abandonou tudo que ela tinha para poder amar aquelas pessoas de um povo que
nem é dela, sabe? Mas que ela tomou como se fosse seu e disse, mano, eu vou amar esse povo, eu vou cuidar desse povo. E a realidade dela não é muito diferente da nossa, sabe? Porque ela veio do Brasil, né? Ela é de São Paulo, então acho que a maioria das pessoas que tá me assistindo também é brasileira, ou se não é, provavelmente você é de um país um pouco mais desenvolvido, que não tem tantas guerras. E imagina você abandonar todo o seu conforto para poder dizer, mano, eu vou amar, sabe? E poder fazer uma coisa igual o Love Heals, né? Tipo, o amor cura. E realmente tem sido isso na vida dela, mas é algo que me confrontou muito, porque eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso realmente viver esse amor que eu digo, que eu falo, eu preciso amar as pessoas. E isso foi algo incrível, algo que me confrontou e vai continuar me confrontando, porque eu não posso me conformar com isso. E uma coisa que me ajuda muito é pensar na eternidade, sabe? Eu não sei no que você acredita, mas eu acredito que existe algo além desses 60, 80 anos que eu vou viver aqui na Terra, sabe? Eu acredito que existe uma eternidade. E quando eu começo a pensar nisso, as coisas aqui, elas perdem o valor. Eu consigo sacrificar facilmente um conforto para ajudar o próximo. E independente do que você acredita, mano, você não vai levar nada dos seus confortos para sua lápide, sabe? Na minha lápide não vai estar escrito teve 200 BMWs, vai estar escrito uma mulher de bom coração, uma mulher generosa, uma mulher que amou as pessoas como a si mesma. É isso, esse é o meu legado, é isso que eu quero deixar. E eu não quero deixar para dizer, então deixa legado para quando eu tiver filho, neto, não. O legado se constrói aqui, sabe? Com as pessoas que estão me assistindo, mas é com a pessoa que divide a sala comigo, é a pessoa que senta do meu lado no ônibus. O legado se constrói no dia a dia e eu quero construir um legado de amor, um legado de graça, sabe? De saber exercer essa graça. Eu quero exercer um legado de as pessoas olharem e dizerem, mano, eu consigo olhar para você e ver esse Jesus a quem você prega. Eu quero deixar esse legado e eu quero te desafiar a pensar mais nisso, a não ser tão mesquinho, a não pensar tanto em você e pensar um pouco no outro, sabe? Não vai matar você se você deixar de comprar o seu biscoito para poder alimentar a pessoa, sabe? Aí você diz, mas eu vou deixar de comer. Mas para você é uma refeição, sei lá, 3 horas que você não vai comer. E aí depois você vai bater um pratão quando você chegar em casa. Talvez esse dinheiro que você deixou de comprar uma coisa pra você e investiu naquilo, talvez seja a única refeição que a pessoa tem aquele dia ou talvez aquela semana, sabe? Então a gente precisa colocar isso em perspectiva. E é uma coisa que, um valor muito forte pra mim, que eu tento me lembrar sempre pessoas são mais importantes que coisas, pessoas são mais importantes que animais, pessoas são mais importantes que circunstâncias. Eu preciso amar as pessoas de verdade, acima dos meus desejos, acima dos meus confortos. Eu preciso olhar com amor, com misericórdia, porque aquela pessoa ali, ela é igual a mim. E eu sei, isso é difícil e eu sei também que isso é muito clichê, mas é algo que eu tento exercitar e que eu quero muito estimular você a exercitar isso, a viver isso, cara. Eu sei que esse vídeo teve muitas referências, então pra você que ficou mais interessado em saber, eu vou deixar as referências tanto nos cards como na descrição do vídeo, né? Os que não tiverem nos cards, com certeza vão estar na descrição. E dá uma olhada e pesquisa, porque eu acho que isso é algo que vai mudar a sua forma de valorizar as coisas e é algo muito importante. E é isso aí, meu Instagram tá aqui e eu espero você na próxima. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí você não perde nenhuma notificação. E eu espero vocês até a próxima. Tchau, tchau.